Olá, boa noite. Eu me chamo Guerreiro Sombrio e mais uma vez relatarei um conto de terror. Antes, porém, peço que ao final compartilhe o vídeo, comentem, deem um like, fortaleça esse canal. Obrigado. O lobisomem do Mandacaru. Eu me chamo Arnaldo. Sou nascido e criado aqui no Pantanal de Mato Grosso. E a lida do gado, para mim, é mais que um trabalho. É a herança que recebi do meu pai, que recebeu do pai dele, e assim por diante. Numa linha de homens que conhecem cada palmo da terra, cada curva de rio, cada segredo que a vastidão da planície guarda. A gente é o que se pode chamar de peão de comitiva, tocando boiada, vivendo na estrada por semanas, sob o sol forte e as noites mais escuras que o breu. Minha vida inteira foi moldada por essa lida. Desde guri, eu ouvi os causos dos mais velhos, contados ao redor da fogueira, depois de um dia de trabalho. Histórias de onças que viravam gente, de sacis que atrapalhavam laços e de luzes que dançavam na mata. Eu vivia uma vida prática de sol e suor. O perigo que eu conhecia era a mordida de uma sucuri, um coice de um cavalo arisco ou uma boiada que se esparramava na noite. Nunca pensei que algo do outro mundo fosse atravessar o meu caminho, mas atravessou, e foi numa noite de vigília que marcou minha pele de uma forma que o sol jamais conseguiria. A comitiva era grande, quase 1000 cabeças de gado, de Corumbá para as terras altas. A jornada era longa e as noites do Pantanal são um negócio à parte. A lua cheia era uma moeda de prata no céu e o silêncio era tão grande que a gente ouvia o próprio coração batendo no peito. A boiada estava calma, deitada, ruminando, o cheiro de capim molhado e o som dos insetos era a única coisa que me acompanhava. A gente se revezava para vigiar o rebanho e eu estava no meu turno. Por volta de 1 ou 2 da manhã, a lua alta parecia um farol. Foi aí que vi, lá no meio da planície, uns 200 metros da boiada, uma luz azul clara. Ela não era uma lanterna, nem o farol de um carro distante. A luz era suave, parecendo um vagalume gigante, e pulsava num ritmo lento e hipnotizante. O mais estranho é que o gado, que estava deitado, começou a se levantar devagar, um a um, como se fosse com uma força invisível o estivesse puxando. Os olhos de todos, do mais velho ao bezerro, estavam fixos naquela luz estranha. O som dos cascos no chão, que antes era apenas um murmúrio, se tornou um barulho constante. Um roçar de pele e chifre. Eles não estavam com medo, pareciam enfeitiçados. Eu me arrepiei, fiquei no cavalo, paralisado, e a luz começou a se mover lentamente em direção a um brejo que a gente sabia que era perigoso.
e o gado, como um só corpo, começou a seguir. Eu tinha que fazer algo, ou ia perder a boiada inteira. Gritei, tentei laçar um ou dois, mas eles não me ouviam. A voz de peão que sempre controlou os bichos não era nada diante daquele chamado mudo. Eles estavam hipnotizados, seguindo uma ordem que eu não podia entender. Foi aí então que a luz parou e eu ouvi uma voz. Não era uma voz que saía de lugar nenhum. Era como se o som viesse de dentro da minha cabeça. Era um assobio, uma melodia linda e assustadora. A voz parecia me chamar. Eu senti uma vontade louca de descer do cavalo e ir atrás, de ver o que era aquilo. Minha mente dizia, vai lá, mas meu corpo estava congelado de medo. A luz azul se transformou numa forma. Parecia uma pessoa, mas era toda feita de luz azul, como se alguém tivesse pintado com a cor do luar. Ela me estendeu a mão e o gado hipnotizado parecia se aproximar. Eu gritei, Deus me livre, e dei ré no meu cavalo. Fechei os olhos e rezei, rezando tudo o que sabia. Quando abri o silêncio, tinha voltado. A luz tinha sumido. E a boiada estava novamente deitada, calma, como se nada tivesse acontecido. O ar estava gelado e eu senti um peso no peito. No outro dia, com o sol batendo forte, contei para os outros peões. Eles riram, disseram que era delírio de sono, mas o vaqueiro mais velho me olhou sério. Ele me puxou de lado. Sentamos à sombra de uma árvore e ele me contou o que sabia. Essa terra não tem só gado e capim. Tem espírito de gente que se perdeu aqui no tempo da lida braba e que nunca encontrou o caminho de casa. Eles chamam e eles encantam. O assobio é a isca para levar a gente pro brejo. Era um pantaneiro antigo, dos que respeitavam a terra. Ele tinha visto de tudo. Meu avô me contava. Ele falou com a voz grave que o Pantanal é um cemitério de almas, de gente que se afogou na cheia, de peão que sumiu no meio do mato. Eles ficam presos e a solidão é tamanha que eles querem levar os vivos. O assobiador que você viu é um deles. É a lenda do peão encantado. Um cara que se perdeu aqui há muito tempo e prometeu que não ficaria sozinho. Ele se manifesta como uma luz. Usa o assobio para atrair a boiada e o peão. Ele me ensinou que nunca se deve assobiar de volta, nem responder um chamado. O assobio deles é uma pergunta. Você está perdido? Se você responde, você dá permissão e ele vem te buscar. O silêncio é a nossa proteção. Ele me ensinou também a assobiar uma canção que minha avó cantava para mim. Um assobio que me enraizava na terra dos vivos. É para mostrar para eles que você já tem sua própria música, que você não pertence a eles. A primeira experiência foi um aviso, mas a segunda, 6 meses depois, foi uma lição. A gente estava perto do rio Paraguai e a noite estava ainda mais escura que o normal. A lua se escondia atrás de nuvens pesadas e o vento soprava
umas folhas secas pelo chão. Eu estava de vigília novamente. De repente, a boiada começou a ficar inquieta. Os bois se levantavam agitados e eu sentia que algo estava diferente no ar. Olhei para o horizonte, mas não havia luz. O que veio em seguida me fez gelar o sangue. Eu ouvi a voz da minha mãe me chamando: Arnaldo, vem para casa, meu filho. A voz era tão real, tão cheia de saudade, que uma lágrima escorreu do meu rosto. Eu sabia que ela não estava ali, mas a voz era tão perfeita que eu senti o cheiro de comida caseira, a sensação do abraço dela. Meu coração se apertou e eu ia descer do cavalo. Quando a voz mudou, ela me chamou de um jeito que só minha mãe me chamava quando eu era menino. Um apelido que ninguém mais conhecia. Ali eu soube que não era minha mãe. Era o assobiador tentando me enganar. Ele havia lido a minha alma, encontrado a minha maior saudade e usado contra mim. Eu me lembrei dos ensinamentos do Zé Trovão. Respondi com um assobio, mas não era o meu, era a canção que minha avó cantava, uma melodia cheia de vida, de terra e de amor. O assobiador respondeu com um grito. Não era mais a voz da minha mãe. Era um ruído estrondoso, como se 1000 pessoas estivessem gritando embaixo da água. As árvores ao meu redor tremeram e a boiada se agitou, berrando de medo. Eu continuei assobiando a melodia da minha avó e fechei os olhos. Eu me concentrei na minha família, no meu lugar no mundo, na terra que eu amava. Eu não estava mais respondendo, eu estava declarando. Declarando que eu tinha um lugar para onde voltar. O assobio do espírito se tornou um som de vento, de choro, de desespero, e então se calou. Quando abri os olhos, o silêncio tinha voltado. A lua que antes se escondia reapareceu e o céu ficou limpo de novo. A boiada estava assustada, mas não havia se perdido. Eu olhei para a planície escura e a única coisa que eu senti foi um alívio imenso. Desde então, sempre que a noite chega e eu estou de vigília, eu não paro de assobiar. Meus colegas perguntam por que eu faço isso. Eu não explico. Eu só respondo. É para me lembrar de que eu já tenho minha própria canção. E é a minha forma de mostrar para o que vaga na noite que eu não estou perdido. E que eu não vou me deixar levar. Pois a verdadeira magia dessa terra não é o que nos assombra, mas o que nos protege.